prof, tudo bom? Bem também. Bom, se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Andressa, eu sou professora de inglês, dou aulas online e ao vivo, através dessas plataformas que temos hoje. Bom, não se preocupe, se você não é professor de inglês e também não dá aulas online, né? Você dá aula presencial, fica tranquilo, isso não é um empecilho para você deixar de conhecer as atividades jogáveis, tá? Pode ser aplicado para qualquer professor, que trabalhe com qualquer língua, até mesmo com outras disciplinas, e também muitos dos professores que já utilizaram as atividades jogáveis, eles trabalharam em formato presencial com seus alunos, tenho excelentes feedbacks em relação a isso, então fica tranquilo. Nesse vídeo, que é aula, sim, eu quero te mostrar como que a gente pode utilizar as atividades jogáveis dentro das nossas aulas, ok? Então, se você está procurando uma forma de diferenciar as suas aulas, deixar elas mais atrativas para os seus alunos, até mesmo o aprendizado um pouco mais leve, então fica comigo, ok? Porque aqui eu vou te mostrar como que você pode estar utilizando as aulas jogáveis da melhor forma? Bem, mas como que eu achei isso, né? Como que isso aconteceu? Eu quero falar brevemente para você. Lá no início de 2022, quando tudo aconteceu, eu também trabalhava com aulas, né, de idiomas, mas dentro de uma franquia. E quando a gente foi para o online, né, todo mundo foi para o online, assim, meio que forçado, eu tive muita dificuldade em manter os meus alunos engajados. E com razão, né, porque eles estavam passando por um momento difícil, onde eles estavam sendo muito distraídos pela situação na casa, pelas coisas que estavam acontecendo no mundo e também por eles terem a todo momento acesso a isso daqui, né? Isso daqui na mãozinha, durante as aulas online, foi um verdadeiro desafio, né. E também fora que durante as aulas online ali, que até então eram presenciais, eu tive muita dificuldade em relação à interação com a turma, né, porque parece que deu uma esfriada ali na conexão entre os alunos. E quando você tem essa esfriada, parece que os alunos eles ficam um pouco mais retraídos, eles não querem arriscar tanto, se expor tanto. Então parecia que todo mundo estava quieto. E eu não sabia direito o que estava acontecendo ali. Será que estava no celular? Será que era a família no fundo que estava vendo TV e estava atrapalhando? Será que eles estavam preocupados com o mundo? O que estava acontecendo? Então eu comecei a inserir, né, aos poucos, as atividades jogáveis dentro das minhas aulas. E com essas atividades, o que que eu consegui perceber? Que os meus alunos, né, eles começaram a interagir melhor entre eles, porque eles, de certa forma, foram forçados, né, porque eles tinham que formar grupos, eles tinham que discutir, criar estratégias juntos para conseguir, né, chegar ao final da atividade, ou até mesmo para achar a melhor estratégia para vencer a outra equipe, então aumentou a interação entre eles. Acabou que era o momento deles esquecerem o que estava acontecendo ao redor deles, isso foi muito legal. E uma frase que começou a surgir no início das minhas aulas era: "Teacher, vai ter jogo hoje?". "Qual que é o jogo de hoje, teacher?". "Ah, lembra que o time que venceu é quem escolhe o jogo dessa aula? Ah, a gente vai querer tal jogo". Então, assim, tinha os alunos começaram a ficar instigados a estarem ali, foi bem legal, eu tive bastante feedback positivo dos pais também, né, então era um momento de alívio para eles, fora que era um momento de aprendizado, então foi muito bacana. Mas, apesar de tudo isso, né, eu continuei trabalhando com as atividades jogáveis, porque eu vi retorno a longo prazo mesmo, não só nessa situação específica. E hoje eu quero mostrar para vocês que vocês também podem estar utilizando essa forma de trabalhar com vocês. Mas, como aqui é uma aula, eu preciso que vocês prestem muito atenção no que eu vou dizer, tá? Se isso faz sentido para você. Se você realmente está procurando melhorar esses pontos nas suas aulas em relação ao engajamento e interação entre os alunos, deles se sentirem
mais à vontade, em arriscar, em se expor, em deixar um momento um tanto quanto mais descontraído, né? A forma de aprendizado um pouco mais leve. E também, claro, se destacar como professor, né? Porque é uma aula bem diferenciada em relação à metodologia tradicional. Então, vamos lá. Para você poder inserir as atividades jogáveis nas suas aulas, ou até mesmo, não quero trabalhar com as suas atividades jogáveis, quero trabalhar com jogos que tem pela internet, quero trabalhar com sites prontos. Gente, se você vai trabalhar com qualquer coisa que envolva um tanto quanto gamificação, base de jogos, atividades jogáveis, esses 4 pontos são extremamente importantes você ter em mente, ok? Senão, você vai inserir algo super bacana, super divertido, só que só para encher linguiça, só para tirar uma fotinho legal, só para ser divertido, e no fim você não vai ter o resultado que você deseja, porque é só para aparecer. Não, a gente tem que fazer do jeito correto, do jeito que realmente traga resultado, ok? Então, quais são os 4 princípios que norteiam as atividades jogáveis? O primeiro dele é a questão pedagógica. Como assim? Gente, antes de inserir qualquer atividade jogável dentro da sua aula, você precisa pensar qual que é a finalidade daquela atividade jogável, daquele jogo, daquela atividade. O que que o meu aluno ele vai aprender com aquilo, ok? Às vezes você vai apresentar um novo conteúdo, você quer que fixe um novo conteúdo, quer rever. Eu adoro utilizar atividades jogáveis para revisão, porque é uma forma diferente de apresentar o mesmo conteúdo e rever pontos, a gente sabe que é importante rever. Aí fica a teu critério também. Eu quero focar um pouco mais em vocabulário, mais na parte gramatical, na parte de compreensão, de escuta, ok? Então, isso é muito importante você ter em mente o que que ele vai aprender através daquela atividade jogável. Não necessariamente aprender, pode ser rever, como eu falei, fixar. E outro ponto importante é você saber quais são as potenciais dificuldades pedagógicas que os seus alunos vão enfrentar dentro daquela atividade. Porque às vezes a gente sabe, eu sei que quando eu apresento have, só uma explicação em inglês, porque é o meu mundo, tá? Mas você pode pensar na sua realidade com a sua disciplina. Mas vamos supor, a gente tem o have, que é o ter. Mas se eu já apresentei, faz pouco tempo que eu apresentei o to be, o aluno fica, mas eu vou falar have, eu vou falar o to be. Eu falo I am or I have. Então, eu sei que é comum com iniciantes eles terem esse tipo de dificuldade quando eu apresento o have. Então, por experiências anteriores, eu sei que meu aluno vai ter essa dificuldade. Então, por que não trabalhar uma atividade jogável de uma forma que fique leve e que fique claro a diferenciação de cada um? Porque eu sei que é um ponto que eu vou precisar trabalhar, ok? Outra coisa importante: conheça o perfil dos seus alunos. Como assim? Saiba a forma que eles lidam com competições, ok? Tenta compreender qual que é o perfil do teu aluno e também os gostos. É muito importante, né? Conforme a gente vai conversando com os alunos ao longo das aulas, entender qual que é os gostos dos nossos alunos. Isso pode ser um grande aliado. Então, pensando em como que ele se comporta dentro de uma atividade jogável, dentro de um jogo, se o aluno é super competitivo, daquele, meu Deus, eu quero vencer, mas eu quero vencer de lavada, ser o melhor dos melhores, hahaha. Ele quer fazer todo mundo comer poeira. Pense nisso. Ou ele é aquele aluno, não, eu quero vencer, claro, eu quero vencer. Tô nem aí se eu vou vencer de diferença de 1 ponto ou de 100 pontos. Eu vencer é o que importa, né? Isso é muito importante a gente ter em mente, porque às vezes esse aluno que só tá focado ali em vencer, ele acaba esquecendo o quê? Os pontos pedagógicos que a gente está trabalhando. Então, às vezes, ele vai criar ali alguma estratégia para ele só, opa, venci, acabou o jogo, hahaha, ok? Então,
tenha isso em mente. Ou, às vezes, é aquele aluno que curte a jornada, que ele é muito curioso, que ele quer: "Ah, eu quero ver o que que tem aqui, e se eu clicar lá, será que vai ter um bônus? Será que a teacher criou alguma coisa diferente aqui?". Então isso é bem legal de se pensar também, porque se ele é aquele aluno curioso: "Ah, vou colocar aqui um bônus, uma coisinha inesperada", para deixar instigante e ele realmente querer fazer aquela atividade jogável. Ou, o que é o mais comum, né, são aqueles alunos que estão ali, que eles gostam de interagir, que eles gostam de apreciar o momento, bater um papo, criar uma resenha, né, vamos dizer assim, se divertir com os colegas. Isso é muito legal, a gente pode utilizar as atividades jogáveis dentro desse contexto, de criar um momento agradável enquanto se aprende, ok? Então, se ele tem esse perfil, a gente pode pensar: "Ah, vou criar um jogo mais viajado, mais em relação a um storytelling muito doido". Isso é bem legal. Então, conheça o perfil dos seus alunos, os gostos dos seus alunos na hora de você formular qual que vai ser a estratégia que você vai usar ali de atividade jogável, as regras das atividades jogáveis. Isso é bem interessante, porque se você tem um perfil muito competitivo, já tive isso de virar discussão na sala e aí já era, né, questão pedagógica já era tudo. Então, quando acontece isso, o que que você pode fazer, por exemplo? Ah, o aluno é muito competitivo. Então, em vez dele competir com os demais alunos, coloca eles para competir contra um inimigo comum, o tempo, ok? Todo mundo junto tem 30 minutos para conseguir fazer essa atividade jogável. Criem suas estratégias, essas daqui são as regras, e é assim que o jogo termina, ok? Então, isso uma estratégia para fugir um pouco dessa competição entre eles e não criar, né, nenhum tipo de mal-estar. Outro ponto, intenção da atividade jogável. Como assim? Os alunos têm que começar a atividade jogável já sabendo como que ganha, como que finaliza. Por quê? Às vezes a gente fala: "Ah, mas todo mundo já jogou um tic-tac-toe na vida. Todo mundo sabe jogar um jogo da velha, eu não preciso explicar". Não superestime os seus alunos, porque às vezes ele já jogou, mas a regra era diferente, porque lá no estado dele a gente joga diferente, ou às vezes para encaixar melhor ali no contexto pedagógico, você precisa alterar as regras. Então, sempre explique todas as regras dentro daquela atividade pedagógica e como ele vence, tá? Não mude regras no meio do caminho, porque isso é bem frustrante para os alunos. Parece que eles estão sendo roubados, ok? Mas para esse ponto 3 estar bem alinhado, você precisa ter o 1 e o 2 muito bem alinhados. Conhecer seus alunos e ter a questão pedagógica muito bem definida. Último ponto, que não é o menos importante, são as dinâmicas desafiadoras dentro do jogo. Aqui no caso, a gente vai pensar nessas regrinhas extras que a gente cria. Claro, explicado desde o começo que existem essas regras. Eu acho muito interessante quando vocês criam um storytelling, faz uma historinha para apresentar a atividade jogável, tá? E aí, dentro desse storytelling, vocês podem ir inserindo as regras e deixar bem claro como que eles vão vencer. Mas não pense: "Ai, que então, cara, que trabalho, achei que ia ser mais fácil, que ia ser uma coisa papum". É bem prático. Às vezes, quando eu crio atividades jogáveis para datas especiais, como Natal, Páscoa, Dia das Crianças, Thanksgiving, pensa só, eu tenho várias turmas. Se eu for ficar criando uma atividade diferente para cada turma, eu só vou fazer isso na minha vida. Eu vou ficar 24 horas trabalhando. Então, é muito mais sensato eu criar uma atividade bem bonita, bem legal, bem interessante, e eu mudar as dinâmicas dentro das atividades conforme os perfis dos meus alunos e conforme as questões pedagógicas que eu quero trabalhar. Vou dar um exemplo para vocês prático, ok? Vou abrir aqui um jogo que é uma atividade de Christmas.
Uma atividade simples e você vai falar assim: "Nossa, mas esse jogo é tão fofinho, será que vai encaixar para os meus alunos adultos?". Gente, eu joguei com alunos adultos, eles adoraram. Por quê? Eu respeitei quem eles eram e o nível de inglês deles, essa questão do desafio tá equiparado ao nível deles, porque se vocês fazem uma atividade muito facinho, eles vão olhar assim: "Nossa, minha teacher acha que eu sou boba, olha essa atividade, que ridícula de fácil". Ó, agora se você faz algo muito difícil, o aluno já desiste na hora, fala: "Ai, não vou tentar, isso daí é impossível, por que que ela fez algo assim tão impossível?". Então respeitem ali o nível do seu aluno em relação à dificuldade. Vou abrir aqui para vocês. Esse é um memory game, que tá lá disponível para vocês baixarem, tá? Então, quando vocês entrarem na plataforma, todos os jogos são baixáveis, tá? Então, você vai fazer o download e você vai ter no seu computador aqui, como eu tenho. O que que eu recomendo é até que vocês façam cópias para uma turma que tá vendo to be ou tá vendo algum assunto, daí faz uma cópia para outra turma que tá vendo outro assunto. Tenha copiazinhas conforme os assuntos e conforme a forma que você está trabalhando. Aí você vai lá e edita em cima. Não, gente, vocês podem fazer no download sempre que vocês precisarem, tá? E deixa salvo, porque daí fica fácil. Quando vocês precisarem desse jogo, tá lá salvo montadinho, tá? Otimizem o tempo de vocês. Porque, ó, falo pra vocês, vocês fazendo assim, gente, é 5 minutos que vocês montam, pensa nas estratégias aqui, ó, pronto. Atividade super legal montada em 5 minutos. Aqui ele não tá montado, tem o type here. Você vai vir aqui e vai escrever o que você deseja trabalhar. Vamos pensar em pré-adolescentes que acabaram de iniciar o estudo, eles estão vendo os números. Então, a gente precisa reforçar a diferença de como fala 13, 30, como que fala 84. Em vez de eu colocar 1, 2, 3 aqui, ó, é só editar. Em vez de eu colocar 1, 2, eu posso colocar números. 85, 72, 13. Ah, mas tá muito pequenininho os números. Gente, escolhe aqui, ó, e aumenta o tamanho, tá? Tá melhor? Excelente, dá pra ver melhor. Então, aí, no caso, a gente vai jogar em tela cheia. Eu não vou preencher todos aqui não, tá? É um exemplo, turma iniciante. Para o aluno poder abrir o card, que atrás tem as cartinhas que eles têm que fazer o match, que eles têm que fazer os parzinhos. Aqui, eles vão ter que falar o número de forma correta. Falou, eles têm direito a abrir, ok? E aí, no caso, a turma inteira junto numa força-tarefa, eles têm 30 minutos para achar todos os pares. Para uma turma iniciante, eu quero trabalhar a colaboração para eles serem uma turma mais unida, se sentirem mais confortáveis para se expressar, para arriscar, então eles vão trabalhar juntos. Ok, abriu aqui, tem um fireplace. Agora eles têm que achar um outro fireplace. Ah, então vou tentar nesse número. Não tá. Fecha aqui, ok? É um exemplo para uma turma iniciante. Para uma turma mais avançada, eu posso colocar palavras, ações. Go, back. Nossa, mas tá muito grande, gente. Vem aqui, volta pro 18. Vou colocar aqui take a shower, por exemplo. Ele vai ter que fazer uma pergunta pro outro colega. Ó, usando go back, take a shower. Aí o colega responde. Posso dividir as salas em grupo? Ele fez a pergunta correta. A pessoa respondeu correta. Eles podem abrir o card. Abriu o card. Formou? Ah, não formou. Aí é outra vez do outro time jogar. Aí colocou aqui e colocou aqui. Ah, vamos supor que formou. Então, agora essa equipe tem um ponto, a outra tá com 0. E aí eles vão se ajudando ali até achar todos os cards. E aqui não tem tempo, aqui é quem formar os cards primeiro, eles estão se ajudando em times, ok? Mais um time contra o outro. Porque eles são adultos, eles já são mais maduros para alguns jogos mais competitivos. Esse é um exemplo. Ai, Andressa, que legal! Então, olha só, um memory game, Christmas, consegui trabalhar com adulto, com criança, de formas diferentes, porque eu mudei a dinâmica desafiadora dentro da atividade jogada. Outro exemplo é uma atividade que eu trabalhei hoje com os meus alunos. A gente tinha um vídeo para assistir, e era um vídeo super legal em
Então, depois, o que que eu fiz? Eles iam assistir o vídeo lá, ia trabalhar um pouco de vocabulário em relação ao vídeo, mas eu queria trabalhar interpretação. Então, eu fiz um verdadeiro ou falso. Aqui, esse era o vídeo, né? Eles teriam que ver se aquela informação em relação ao vídeo estava correta ou não. Então, aqui eu fiz o storytelling e aqui tem 4 TVs, são 4 perguntas. Cada resposta correta, eles ganham um ponto. Se eles errarem, eu ganho um ponto. Então, eles têm que vencer. Então, eles vão lá e escolhem o number 1. Aí tem essa informação. Eles vão ter que colocar true or false, de acordo com o vídeo que eles assistiram. E olha só, vamos supor que é false. Ok, eles ganharam um ponto. Mas aqui essa informação tem algo escrito errado gramaticalmente. Tem algo estranho. Se eles acharem um erro, eles ganham um ponto extra. Se eles não acharem, ninguém ganha ponto. Ai, vamos supor, achou. Era aqui. Legal, ganharam um ponto extra. Então a gente volta e eles ganham 2 pontos. Então eu posso colocar aqui, ó. Team 1, 2 pontos. Team 2, 0 pontos. E a gente vai continuando e ver quem que vai vencer ali, a teacher ou os alunos, conforme eles forem respondendo as perguntas a respeito de um vídeo que a gente assistiu durante a nossa aula. É uma outra atividade bem bacana de trabalhar a interpretação. Bom, e eu vou te dizer, os alunos adoram, independente da idade. Principalmente os adultos, eles ficam assim: "Ai, que legal! Nossa, é um momento de descontração depois, né, de uma rotina bem intensa durante o dia". E os feedbacks são tão bons que eles acabam fazendo propaganda das minhas aulas de forma gratuita. Então, hoje, mais de 80% dos meus alunos, eles vêm, os novos alunos, vêm por recomendação. Eu não preciso ficar fazendo divulgação, post na internet de forma assim louca, né? Porque 80% vem por indicação. É eles comentando sobre a aula que eles tiveram, sobre o jogo, a atividade jogável que eles jogaram durante a aula. Aí o colega, outra pessoa da família fica interessada e acaba indicando. Às vezes eles tiram foto, print e postam nas redes sociais, as pessoas vêm perguntar. Então acaba sendo uma forma de divulgação do meu trabalho espontânea e o feedback dos pais é bem positivo, eles gostam bastante. Então eu acabo, né, só de às vezes divulgar um feedback de um pai acaba sendo uma super propaganda, então é bem legal. E outra coisa, gente, às vezes a gente posta também ali, né, um videozinho, alguma coisinha, e acaba instigando pessoas que não conhecem o meu trabalho, e isso é muito legal, que vem alunos de forma bem espontânea. Outro ponto, os teachers que já trabalharam com as atividades jogáveis, que conhecem, eles também, eles me trazem muitos feedbacks positivos. E acaba que eles também têm esse tipo de retorno, de conseguirem alunos de uma forma mais espontânea, mais orgânica, que você também pode conseguir, que você também pode se diferenciar e se destacar dessa forma. Quem não quer, né? Tá ali com o WhatsApp fervilhando de indicações, né? Isso é muito bom, porque deixa o nosso trabalho mais facilitado e a gente pode focar mais em aulas do que ficar tanto ali na prospecção e captação de alunos, né? Isso é um sonho, é muito bom, eu gosto bastante. Então, se você quer ter acesso a esses dois que eu mostrei, e há mais de 60 agora. Eu sempre estou inserindo novos jogos conforme eu vou fazendo. Então, vários jogos com tutoriais que eu dou dicas de como você pode estar trabalhando esses jogos. Também tem um super curso de bônus onde eu te ensino a você criar seus próprios jogos. Então, você está com uma ideia super legal de algo que seu aluno super curte. Quer criar um jogo? Você vai aprender lá também a usar os recursos do PowerPoint ao seu favor, além de aulas bônus, onde eu ensino você a utilizar outras ferramentas para turbinar suas aulas e aulas com o professor convidado, que falam mais um pouco dessa parte estratégica e teórica de como utilizar isso a seu favor, ok? Então, se inscreve aqui embaixo, te encontro dentro do nosso curso e
Bora jogar!